profissionais no sábado de sol em Recife para falar sobre sarcoma e melanoma. Gustavo me pediu para apresentar um caso clínico a respeito de melanoma. E uma coisa interessante é que, assim, estudar sarcoma e melanoma juntos era uma coisa que se desenvolveu historicamente, porque por tratar-se de duas doenças meio que órfãs do ponto de vista sistêmico. Você tinha muito pouca terapia para oferecer, tanto para um quanto para o outro, a não ser o tratamento cirúrgico. De 7 anos para cá, o melanoma deu um salto nesses dados, com o advento de terapia-alvo e da imuno-oncologia, enquanto que sarcoma, em termos de tratamento sistêmico, ficou meio que parado. É o 2. Deixa eu ver se é esse. Pronto, beleza, esse mesmo. Perfeito. Então, trata-se atualmente de duas doenças bem diferentes e hoje nos grandes centros estudadas, tratadas por grupos diferentes. Então, Gustavo me pediu para ilustrar essa aula com o caso de melanoma. Eu me chamo Eberton, sou oncologista clínico lá do Hospital Português, trabalho lá em parceria com o Marão, com o Alexandre, nos ajuda muito lá nos laudos do PET, com certeza. Esses são meus potenciais conflitos de interesse. E esse caso começa em 17 de setembro de 2013, uma senhora de 62 anos, um fototipo 3, cútis morena, olhos castanhos, não bronzeia com o sol, apenas hipertensa e um transtorno de ansiedade. Ela tinha uma lesão vulvar suspeita observada no exame ginecológico de rotina há 1 ano. Em maio de 2013, apareceu linfadentopatia inguinal esquerda. Foi quando procurou o cirurgião oncológico, que biopsiou a lesão da vulva e do linfonodo inguinal em junho de 2013, e a biópsia foi compatível, o patológico dessa biópsia foi compatível com melanoma de mucosa. Ela apresentava um DHL normal, ressonância de encéfalo também normal. E no estadiamento com PET, ela apresentava um tumor viável na região inguinal esquerda, um SUV de 6.2 e um aumento do metabolismo hilar inespecífico, mais inflamatório do que propriamente neoplásico realmente. Aqui são outras imagens mostrando acometimento inguinal e sem outros acometimentos sistêmicos, tá? Nenhum outro órgão envolvido pela neoplasia. Aqui mais uma vez. Então ela foi submetida a uma vulvagectomia parcial com linfadenectomia em 30 de agosto de 2013 e o anátomo patológico foi esse aí. Melanoma lentigidoso, de mucosa, invasivo, fase vertical de crescimento, Clark 4, um Breslow, como a gente está vendo a profundidade da lesão, que é o fator prognóstico mais importante para melanoma, de 4,8, tinha ulceração presente e índice mitótico de 6 por milímetro quadrado. Outros fatores prognósticos da peça apresentavam infiltrado linfocitário e ausência de regressão. E um melanoma metastático em 10 avaliados com extravasamento capsular focal. E aí, chega para a gente, e o que é que vamos fazer para esse caso? É um paciente com um melanoma de mau prognóstico, um melanoma de mucosa, que foi operado, e a gente vai avaliar o que fazer. Vamos só seguir essa paciente, vamos fazer tratamento adjuvante. Nesse tratamento adjuvante vamos fazer radioterapia, ou vamos dosar o BRAF para decidir essa questão. O melanoma de mucosa, ele tem uma particularidade que ele não está envolvido nos estudos de adjuvância mais modernos, que envolvem a terapia-alvo e a imunoterapia de última geração. Então, o que nós temos de dados fortes em literatura é o interferon ou temodal com cisplatina, baseado no estudo chinês, nessa época, fase 2.
Foi discutido com o paciente essa possibilidade entre químio ou interferon em altas doses, e foi optado pelo interferon em altas doses por ter estudos mais robustos na época, tendo em vista que temodal e cisplatina eram estudos fase 2 de tratamento adjuvante. Por tratar-se de melanoma de mucosa com acometimento linfonodal com foco de extravasamento, foi optado também pela radioterapia adjuvante. Ela recebeu interferon adjuvante, seguido de radioterapia 50,4 grays em vulva e linfonodo inguinal. Essa radioterapia só é feita na fase de manutenção pela toxicidade aumentada quando se faz na fase de ataque. E o término desse tratamento foi em outubro de 2014. Ela ficou bem até maio do ano passado, quando começou a apresentar sangramento transvaginal e hematúria por recidiva vulvovagino-uretral. Mais uma vez, seus exames de estadiamento de HL era normal, ressonância de encéfalo não tinha acometimento, BRAF e CKIT, que sempre deve ser pesquisados no melanoma de mucosa metastático, negativos, o RAS também foi pesquisado, mas eu não notei aí, e a ressonância mostrava isso aqui. Quer comentar alguma coisa? De surpresa. Comentar com a imagem só é complicado, né? Não, você tem uma lesão extensa ali no coronal. Aqui na imagem, essa imagem coronal ponderada T2, você tem uma lesão extensa aqui na projeção da vulva se estendendo cranialmente para a vagina, não sei se está indo para trás para o reto também. Essa lesão aqui com esse sinal mais intermediário e irregular. Aqui é a fase pós-contraste com realce heterogêneo, né? Essa lesão. Aqui no soalho digital, acredito que vem até aqui a lesão, não vejo extensão para a uretra, nem para a bexiga, nem para o reto, pelo menos nessas imagens, né? E aí o PET. Valeu, Alexandre. Exatamente, né? Uma lesão com uma recidiva vulvovaginal uretral de 7,4 centímetros, caracterizando a recidiva, né? O exame físico era bem característico, e o PET a gente utilizou basicamente para análise de doença à distância, mas também com essa captação. E aí vem a questão, o que fazer agora diante dessa recidiva extensa local? Marão, cirurgia? É opção? A gente chegou a discutir esse caso e cirurgia era uma possibilidade, considerando que era uma recidiva locorregional. Entretanto, não é uma cirurgia que não agrade muita morbidade. Por mais que não haja invasão direta, para a gente conseguir uma margem razoável naquele melanoma, implicaria necessariamente mesenteração pélvica total, com toda a morbidade associada, a qualidade de vida. E, apesar do tempo livre de doença, a gente sabe que esses melanomas de mucosa eles vão muito mal e faltam dados para a gente saber como é que ele se comporta com as novas opções. Exatamente isso. Então, diante dessa discussão multidisciplinar e das opções que nós tínhamos em mãos, foi optado pela associação IP-NIVO, imunoterapia. BRAF era negativo, a gente não podia, BRAF, CKIT e RAS negativos, a gente não podia usar terapia-alvo, que é o que a gente dá preferência a melanoma de mucosa, por causa da baixa representatividade deles nos estudos clínicos de imunoterapia. Já que a gente vai ter que usar imunoterapia, via de regra, a gente usa a associação anti-TLA4, anti-PD1, para aumentar a taxa de resposta e sobrevida livre de doença. Foi isso que foi optado. Nessas doses, começou em 9 de agosto de 2017, e quando ela retorna para a gente, para o quarto ciclo, ela vem com fadiga grau 4, episódios de hipertensão sintomáticas, evoluindo com choque por hipotensão, com necessidade de internação. O que foi que aconteceu aqui? Uma reação imunomediada por causa da associação da imunoterapia, que ao ativar os linfócitos, essa ativação foi tão importante, tão significativa, que começou a produzir efeitos imunomediados levando ao hipofisite, né? Quando a gente internou e tratou, começou a reposição do corticoide pelo quadro clínico típico. Quando dosou os hormônios de hipófise,
confirmou essa situação, a gente fez uma imagem de hipófise para ter a certeza que não estava havendo nada de alterado anatomicamente falando, e a hipótese foi de hipofisite imunomediata e conseguimos a reposição dos hormônios vitais para ela, o hormônio tiroidiano e o hormônio e o cortisol. E o que fazer nessa situação agora? Bem, teoricamente, a gente tem que suspender a imunoterapia ou tirar, pelo menos, a droga mais provável que causou essa situação. Quando o fenômeno imunomediado é endocrinopatia, a gente tem um pouquinho mais de margem para trabalhar com isso, uma vez que o fato de você repor o hormônio, você está garantindo o paciente sem maiores problemas. E o que é que a gente fez? A gente suspendeu o ipilimumab, que é a droga mais, como já comentado anteriormente em outras aulas, é a droga mais imunotóxica, e seguimos o nivolumab. E aí, quando vem janeiro de 2018, ela, na realidade, com a imunoterapia, ela nunca melhorou totalmente os sintomas, a imunoterapia exclusiva. Ela sempre estava sangrando, com odor, com secreção. E quando vem em janeiro, que a gente faz a avaliação, ela apresenta aumento no índice metabólico das dimensões da lesão infiltrativa vulvovaginal pelo PET. Mais uma vez, a gente discute com o pessoal da cirurgia e a gente resolve associar a radioterapia, né, pelo fenômeno de associação, de aumento do efeito da associação dos dois tratamentos, da radioterapia e da imunoterapia, que se observa bastante em melanoma. Então, assim, foi associado a radioterapia nessa dose de 5 de 600 graus, na área de vulva e vagina, em março de 2018, e mantida a imunoterapia. Ela evoluiu com melhora significativa da dor e do sangramento. Parou o sangramento. E quando a gente faz o exame de imagem, a gente não vê mais aquela lesão descrita por Alexandre, mas tem essa linfonodomegalia ilíaca interna esquerda. E quando fazemos o PET, está lá a lesão, não tem mais nenhuma lesão sistêmica, mas tem essa lesão captando única e exclusiva nesse momento. Está aqui ela, assim como o Marinho falou, o PET é um exame, localmente ele não vai fornecer grandes dados para a gente, mas sistemicamente vai poder nos dizer que não tem doença à distância e que a gente pode se preocupar em tratar mais especificamente aquela lesão. E na vagina, uma importante redução da captação, depois da radioterapia. E o que é que a gente faz? Novamente, Mário, bate na ponta lá de Mário. Mário, e agora? Só estou com o linfonodo agora, arranca. Aí o Mário faz, não vale a pena eu entrar nesse caso, tirar o linfonodo é fácil, mas o problema é o pós. Então o que é que a gente faz? Radioterapia de novo. Levando para a discussão com o time de radioterapia e a gente decide irradiar apenas o linfonodo ilíaco esquerdo. Tá? Faz 3 de 800 e mantido a imunoterapia com anti-PD1. Essa paciente volta para a gente pós-radioterapia e seguindo a imunoterapia com avaliação de resposta, com o linfonodo levando aquela complicação do resiste que a Alexandre falou para a gente, que cada vez mais a gente está atrapalhando a avaliação de vocês, né, Alexandre? Com essas drogas imunomediadas, terapias-alvos e antiangiogênicos, você vê que a gente tem uma certa redução, mas o mais importante do que a redução é a necrose que o tratamento causou nesse linfonodo, né? Então, é a única lesão. E sexta-feira, agora, ontem, essa paciente passou com a gente, ela segue a imunoterapia, não apresenta nenhuma queixa, mais nem dor, nem sangramento, nem nada palpável.
a reposição hormonal está levando ela a uma vida praticamente normal e realizará um novo PET para a gente fazer uma nova avaliação de como anda sistemicamente essa paciente. E é isso. É o caso que eu tenho para vocês. Obrigado pela atenção.